nome de Jesus. Hoje, culto de celebração da Santa Ceia, e eu fiquei buscando no Senhor uma palavra. A gente não para assim para agora eu vou preparar a palavra. Nós já aprendemos, eu já aprendi com o meu pastor, e você que é da casa sabe disso. A palavra está pronta. A palavra está pronta desde a eternidade. Mas eu preciso me debruçar nas Escrituras para buscar aquilo que Ele está ministrando no meu coração. E algo que nos últimos dias, desde o culto da virada em especial, nós temos falado sobre tomar lugares de governo. Eu tenho tentado fugir do tema porque parece que a gente está repetindo as ministrações. Mas, em especial hoje eu queria falar sobre a mesa da comunhão. A mesa da ceia, ela precisa de ser a mesa da comunhão. Quando nós preparamos aqui, o Lindauri, a Rosa, o Vanderlei, a Joaninha preparam a mesa para a ministração da ceia. Muito mais do que montar uma mesa bonita, o propósito e o coração com que nós nos preparamos para essa reunião é de buscar no Senhor que essa mesa ela seja muito mais uma mesa de comunhão do que simplesmente um mero encontro onde, sabe, ainda que com entendimento você tome do vinho e coma do pão. Não, nós precisamos discernir o corpo, e essa é a orientação do Senhor para cada um de nós. Porque se nós fazemos parte, se nós somos a noiva do Cordeiro, se nós entendemos que Jesus Cristo, a cabeça da igreja, se nós entendemos que nós estamos ligados uns aos outros por um vínculo espiritual estabelecido no céu, e o apóstolo Paulo vai dizer que ele, o Senhor, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O mundo ainda não era mundo, e o Senhor já te conhecia, e o Senhor já tinha te chamado. E a bem da verdade é que nós precisamos então entender o que o Senhor tem estabelecido para esses dias, o que o Senhor tem comunicado no seu coração. Eu fiquei olhando e lendo a palavra do Senhor, eu me deparei com o versículo 5 do Salmo 23. Quando o salmista ele faz uma declaração, ele diz: prepara-me uma mesa na presença do inimigo, o meu cálice transborda.
nos encontramos aqui. Se é bom para a tua casa, o Senhor está propondo não só um momento onde nós tomamos do cálice, não só um momento onde nós trazemos a memória e sacrifício de Cristo, na esperança de que um dia Ele vai voltar. Mas nós precisamos entender que a mesa da comunhão, ela precisa ser estabelecida nos nossos dias, todos os dias, a partir da nossa casa. E é isso que o Senhor quer fazer. É isso que o Senhor propõe no salmista, no Salmo 133, quando ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e vai até a orla dos vestidos, e ali ele vai dizer: porque ali ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, no lugar de comunhão, no lugar do ajuntamento, no lugar onde nós nos ajuntamos, o Senhor derrama do seu favor, derrama da sua bênção. Então eu preciso me ajuntar. Então eu preciso congregar. Então eu preciso estar junto, porque só o ajuntamento promove um ajustamento. Sabe, querido, muitas das vezes nós, nas nossas crises, e olha que eu tenho muitas. Pastor, você tem crise? Tenho. Você tem guerras incríveis, batalhas que eu digo à esposa que está conosco todos os dias. Mas sabe, querido, quando a gente entende que o ajuntamento, quando nós ligamos para alguém falando: cara, eu não estou legal, irmão, ora por mim que hoje não está. Hoje parece que tem uma atmosfera de guerra, sim. E a bem da verdade é que quando nós nos ajuntamos, o Senhor vai nos ajustando. O Senhor vai nos colocando no lugar onde nós verdadeiramente precisamos estar. E é tão incrível que há um texto de Mateus capítulo 12, no versículo 30. Eu gostaria que você abrisse. Mateus capítulo 12, versículo 30. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Mateus capítulo 12, versículo 30. Jesus vai fazer uma declaração, ele vai dizer: quem não é por mim é contra. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalhe. Agora, como que eu me ajunto com o Senhor? Como que eu me entrego ao Senhor? Quando eu tenho coragem de me entregar ao meu irmão, quando eu tenho coragem de me entregar àquele que está comigo, pode deixar. Quando eu tenho coragem de servir aquele que anda comigo, aquele que conhece as minhas mazelas, aquele que conhece as minhas limitações. Porque, querido, é fácil nós olharmos para alguém e humanamente vendo as limitações, as debilidades, estabelecemos um juízo diante da nossa consciência, diante dos nossos olhos. Mas a revelação está em olhar para alguém que vive à margem da sociedade, em olhar para um morador de rua, em olhar para alguém que andou fora dos caminhos do Senhor ou ainda anda, e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que a minha mente consegue alcançar, e dizer: por trás desse homem existe um homem de Deus, por trás dessa mulher existe uma mulher de Deus, por trás desse homem existe alguém que pode ser poderosamente usado nas mãos do Senhor. E o desafio para nós, o desafio é que nós nos ajuntemos àquele que não está dentro da sua medida, mas está dentro da medida do Senhor. O desafio é permitir que Deus nos ajunte e nos ajuste ao corpo, e o Espírito Santo venha selando, sabe, como
uma costureira. Esses dias eu ouvi o pastor Juscelio falando esse modelo, que uma costureira, a função dela é só de ajuntar as partes, mas quem sela o ajuntamento daquelas partes é a máquina. E aí eu fiquei pensando que nós precisamos ter essa disposição de nos ajuntarmos e pedir ao Espírito Santo que venha selando a nossa união, a nossa comunhão, para que juntos como corpo de Cristo possamos celebrar o nome do Senhor. Mas sabe de uma coisa? No ajuntamento tem uma agulha que vem assim, ó. Ela vem espetando as partes, pastor Léo. Ela vem furando e me amarrando aquela parte que precisa de andar junto comigo. E agora já não dá mais para poder desligar. Eu vou precisar de alguém aqui para fazer algo. Vem cá, Lucas, você mesmo. Não, fica aí, Paulinho, vem cá, Paulinho. E o Bruno também. Querido, o princípio da unidade, ele requer esforço. O princípio da unidade requer esforço. Vem cá, Bruno, você que é mais magrinho. Falando de mim, né? Paulinho também, tá? Perdi. Irmão, isso aqui é unidade. Quando nós estamos juntos, é comunhão. Isso aqui é comunhão. A unidade, ela requer mais do que estar perto. Fazer parte do corpo de Cristo requer mais do que estar mais perto. Fecha aí, Paulinho, mas não encosta. A unidade no corpo de Cristo requer mais do que estar encostado. A unidade no corpo de Cristo requer permitir que o Espírito Santo, assim como aquela máquina, venha me furando e me predispondo a estar junto com o Bruno. Haja o que houver. Aí quando o Bruno cair, irmão, isso aqui não é unidade. Passa o braço nele aí, irmão. Costura. Cai, vai, cai. Faz força para cair. Querido, não vai cair. Porque quando nós estamos em unidade, a Bíblia diz um ao outro, disse: esforça-te. Nós não vamos permitir, vai de novo, Bruno, cai de novo. Nós não vamos permitir que ele caia. Nós precisamos entender, obrigado, querido, obrigado, Paulinho. Nós precisamos permitir que o Senhor nos cele, pela ação do Espírito Santo, que Ele venha nos juntando, ao ponto de quando o Senhor olha para mim, Ele te enxerga, a ponto de quando o Senhor olha para você, Ele me enxerga, a ponto de quando você sente uma dor, eu tenha compaixão e eu comece a sentir a sua dor. Eu comece a entender que eu preciso respeitar um princípio que é cada um de nós estarmos dispostos a carregar, a levar as cargas uns dos outros, a estar disposto a permitir que o Senhor venha. E aonde Ele passava, querida, bem da verdade, é que o Senhor fazia muitos milagres andando pelas ruas, mas quando se tratava de uma restauração no coração, quando se tratava de uma restauração na mente, quando se tratava de uma restauração nas nossas emoções, Ele se assentava à mesa, porque aquela mesa era muito mais do que um partir de pão, era um impartir do coração. E sabe, nessa noite o desejo do Senhor é que nós abramos os nossos olhos espirituais e comecemos a enxergar no outro, apesar de. Comece a enxergar no seu pastor, apesar de. Comece a enxergar na pessoa que convive com você, apesar de. Deus o estabeleceu para andar junto com você. Deus te estabeleceu para andar junto com Ele. Isso não tem a ver se você já está num nível mais alto ou mais baixo.
Isso tem a ver que, uma vez que você confessou a Cristo como Senhor e Salvador, você agora é filho de Deus, e como somos filhos do Senhor, nós estamos caminhando segundo uma ordenança do Pai, e a Bíblia diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Essa é uma verdade. O fato é que às vezes a gente seleciona, não é verdade? Ô alma terrível. Às vezes a nossa alma, ela faz a seleção. Esse aqui é pecador, então eu não vou convidar para ir na igreja. Esse aqui está muito sujinho, eu não vou convidar. Esse aqui, e sabe que isso, querido, isso é uma seleção humana. Jesus não fazia assim. Quando a gente lê Mateus capítulo 9, volta comigo. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. No versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. E o Senhor, por mais que na sua presciência, na sua onisciência conhecesse Mateus, ele não fala assim: olha, agora você vai ter que fazer uma campanha de 7 dias de libertação. Você não vai ter que fazer um curso de teologia e depois você vai se pós-graduar, e você vai fazer um mestrado, e vai ser o MBA, e vai ser um doutorado. Não, ele fala: segue-me. Porque o princípio era que andando junto, um ao outro, ajudaria. Andando junto, o Senhor sabia que andando com ele, não era o pecador que agora andando com ele o traria para um lugar de pecado, o levaria para um lugar de pecado, mas andando com Jesus, ainda que eu tenha pecados, ainda que eu tenha falhas, ainda que eu lute com guerras no reino do Espírito, a presença gloriosa do Senhor que habita em você, ela é poderosa para fluir e alcançar e trazer pureza para aquele que está andando com você. Nós precisamos entender isso. Você é morada do Espírito Santo. Você é a morada. Mas ele vai dizer: segue-me. E ele se levantou e seguiu. E sucedeu que, estando ele, versículo 10, a casa. Agora dentro da casa ele estava num lugar, a mesa. Chegaram muitos publicanos e muitos pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. O crivo do Senhor parece que é inferior ao nosso. Parece que ele tem uma medida inferior à nossa, que muitas das vezes selecionamos quem vai sentar à nossa mesa, selecionamos para quem nós vamos servir, selecionamos para quem nós vamos ser a manifestação do Senhor. Irmão, você tem que entender algo, que quando Jesus Cristo é assunto ao céu, ele fala assim: eu estarei convosco todos os dias, na presença e na pessoa do Espírito Santo. É Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo manifestando em mim e em você. Agora, o que recebi também entreguei. Se você recebeu o Espírito Santo, você precisa de ter coragem de liberar os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, para as pessoas que permeiam a sua vida. Se você um dia se alimentou do pão da vida, você precisa ser alguém que agora alimenta. Se você um dia passou por provas terríveis na área financeira, você precisa de ser alguém que agora tem modelo e tem experiência para poder dizer: eu venci essa área. Você vai fazer assim, você vai andar por esse caminho, porque é isso que Jesus fala.
ele se apresenta como pão vivo, e ele diz assim, olha, João 6, versículo 51, ali na parte B, ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida, e quem de mim comer, viverá. Ou seja, você carrega a própria vida de Jesus Cristo em você. Agora isso precisa de ser, isso tem um motivo, isso tem um propósito eterno. O Senhor te preparou para ser alguém que prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, na presença daqueles que muitas vezes te perseguem, na presença daqueles que muitas vezes você não quer mais estar junto. E nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de motivos pelo qual o Senhor estabelece a ceia, motivos pelo qual o Senhor estabelece a mesa da comunhão. Porque na mesa da comunhão há restauração, na mesa da comunhão existe honra, Deus devolve a honra. Na mesa da comunhão você se apropria daquilo que é seu por direito. Que dirá Mefibosete? 2 Samuel capítulo 9, Davi assume o trono, e eu amo esse texto, e ele fala assim, existe alguém da parte de Saul para que eu use de benevolência, e havia um mordomo naquele castelo, e ele diz, existe, Ziba era o nome dele, ele diz assim, existe Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, aleijado de ambos os pés, e ele está em Lodebar. E Lodebar significa lugar árido, lugar de escassez. Agora sabe o que Davi está falando? Traga-o de volta, porque eu quero colocá-lo à minha mesa. E quando Mefibosete se apresenta diante do rei Davi, Davi fala assim, és tu Mefibosete? Em outras palavras, Davi estava dizendo, és tu o herdeiro do trono, de toda a riqueza do reino, que está vivendo num lugar de aridez, num lugar de sequidão, num lugar improdutivo? E ele fala assim, sou eu o teu servo. Ele fala assim, de hoje, a partir de hoje, comerás pão à minha mesa, porque na comunhão com o rei, a minha honra, ela volta. Na comunhão com o rei, tudo que é meu por direito volta. Na comunhão com o rei, tudo que eu tenho direito torna para as minhas mãos. Lucas capítulo 24, versículo 28. Jesus, ele estabelece um princípio. Lucas capítulo 22, versículo 13. Jesus está caminhando com os discípulos, e eles vão conversando, aquele momento ali após a ressurreição, eles vão conversando, o coração ardia, mas não entendia que aquele homem era o Cristo ressurreto. Mas o texto vai dizer, e indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Avança para o versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Avança. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes de padecer, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E agora o 17. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o, reparti entre vós. O que o Senhor estava falando? Ele estava falando, olha, eu vou para o Pai, mas a comunhão precisa de permanecer. Eu vou para o Pai, mas a comunhão precisa de estar, precisa de ser perpetuada até que eu volte. O filho pródigo, ele não busca as riquezas, ele estava buscando poder, porque riquezas ele já tinha dentro de casa. Ele queria poder para poder fazer coisas sozinho. Então ele fala para o pai, pai, dá-me a parte que me cabe, e eu vou seguir a minha vida. E você sabe a história, o pai reparte e entrega a parte que lhe cabe. Agora nós precisamos de aprender algo, irmãos, aqui, deixa eu abrir um parênteses. Toda herança que é tomada às pressas, o seu fim
não é de bênção. Porque quando eu tomo uma herança antes do tempo, quando eu saio antes do tempo, quando eu caminho antes do tempo para um lugar que não foi aquele que o Pai estabeleceu, quando eu saio da comunhão com o Pai, eu corro o risco de tomar caminhos de perdição. E esse menino sai da comunhão, e a Bíblia diz que ele gasta tudo ao ponto de desejar comer a comida de porcos. Mas parece que um dia, mesmo em pecado, a Bíblia diz que ele, gastando o seu dinheiro na prostituição, com bebedeira e com tantas outras coisas que ele deve ter feito, o Espírito Santo ativa a mente dele e diz: na casa do meu pai há muitas comidas, os jornaleiros comem melhor do que eu aqui desejando comer a comida dos porcos. Pequei contra o céu, pequei contra o meu Pai, saí da presença do Pai. E ele volta. E quando ele volta, tudo aquilo que ele já tinha gastado, o Pai já tinha restituído para ele. Quando ele volta para a mesa. Quando ele volta para a festa, para a abundância. Quando ele volta, há um banquete preparado. Mas ele já não gastou o que ele era por direito? Sim, gastou. Mas sabe, querido, há uma festa quando um pecador se arrepende, há uma festa quando alguém resolve de novo voltar para a comunhão. E a comunhão, ela reestabelece todos os meus direitos em Cristo Jesus. Nós precisamos andar na trajetória que o Senhor traçou para cada um de nós. No partir do pão, os nossos olhos são abertos. É por isso que nós não podemos andar na trajetória da morte. É por isso que nós não podemos, ainda que caminhando dentro de um contexto de igreja, estarmos como aqueles homens que caminharam com o Senhor e que, ouvindo as palavras, o coração ardia, mas não discernia. Esse é o Cristo ressurreto. Nós não podemos andar porque eles entendiam que alguma coisa diferente estava acontecendo com aquelas palavras que ouviam, mas não tinham uma revelação, porque os olhos estavam ainda fitos no campo natural. Mas quando eles se assentam à mesa, eles entendem que eles estão diante do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 28. Abre para mim, por favor. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 28. Vamos ler a partir do versículo 23, quando diz assim, olha, 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que se disseram as mulheres, mas não viram. Versículo 25, então Jesus lhes disse: os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram. Entenda que os discípulos estavam contando a história de que o corpo de Jesus Cristo havia sumido do sepulcro, mas não conseguiam entender que era aquele que estava do lado dele. Por quê? Porque até aquele momento os olhos ainda estavam no campo natural.
os olhos ainda estavam fitos e presos, a mente ainda estava presa na morte de Jesus Cristo, no sumiço do corpo. Mas o versículo 28 diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Aqui é maravilhoso. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. Então, a partir de agora, a partir desse momento, a partir da comunhão, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença. Na presença do Senhor, no partir do pão, os meus olhos são abertos. Os meus olhos saem da trajetória da morte e entram na trajetória do Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. Agora entenda algo. Quando eu entendo a comunhão, eu preciso discernir o corpo. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Porque só um pão partido pode ser compartilhado. E às vezes o Senhor está te chamando para ter a coragem de compartilhar, mas também de sofrer por Ele, também de padecer por Ele, porque o que recebi também entreguei. De nos debruçarmos diante do Senhor e falar: Senhor, está doendo, eu estou me sentindo diminuído, eu estou me sentindo, Senhor Jesus, como alguém que... Mas a Bíblia está dizendo que o pão foi partido, e porque foi partido, foi compartilhado, foi impartido. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o princípio é que quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, nós precisamos, num ato de fé, trazer à memória o pão vivo que desceu do céu para ser partido. Tem uma música, eu não sei se a gente consegue, que dizia: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Mas sabe, eu acho que muito mais que vaso, às vezes nós precisamos entrar num lugar de permitir que nós sejamos o pão. O pão. Pastor, você está falando que nós precisamos de assumir um lugar que o Senhor não, o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. De uma vez por todas. Mas nós precisamos ter uma disposição, querido, em tomar a nossa cruz e seguir, e fazer aquilo para o qual nós somos vocacionados, fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. E ninguém falou que ia ser fácil. Servir a Cristo, viver em comunhão, suportar o peso de alguém que está caindo, suportar o peso ou as dificuldades de alguém que ainda não entendeu, ou que ainda... Não, querido, Deus te chamou para ser alguém que dispõe o teu braço forte,
que dispõe os teus músculos espirituais e que diz: eu estou junto com você, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele foi por mim, mas foi por você. Ele foi por cada um de nós que nos achamos santinho demais, mas ele foi pelo mais vil pecador da face da terra. Isso confronta a nossa mente, porque a gente olha um criminoso e fala: esse cara, ei. E sabe, querido, mas quando esse moço, essa moça, que muitas das vezes tem um histórico terrível, quando ele levanta a mão, quando ele confessa a Cristo como Senhor e Salvador, o poder do sangue que foi vertido na cruz do Calvário o torna puro, santo e uma nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor nos transporta do império da morte para o reino do Filho do seu amor, e agora eu posso me assentar à mesa. Vai ser fácil? Não vai ser, mas precisa de ter uma disposição em cumprir aquilo que o Senhor te chamou. João escreve em capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E sabe de uma coisa, às vezes a gente usa esse texto muito para pregar ao não convertido, para aquele que ainda não confessou a Cristo. Mas esse texto faz parte das cartas que foram escritas às igrejas. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Agora ele está chamando, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é o Senhor entrando, é o Senhor vindo ao encontro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu estabelecerei, eu irei ao seu encontro, eu entrarei na sua casa, eu irei ao seu encontro para estabelecer comunhão com você, e cearei com ele e ele comigo. Agora no 21, se no 20 é ele que vem para a sua casa, no 21 ele estabelece uma promessa para você ir para a casa dele. Se no 20 ele está falando: eu irei à tua casa, no 21 ele fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Porque o desejo do Senhor é estabelecer comunhão com você. O desejo do Senhor é vir até você, para que no tempo oportuno do Senhor nós estejamos com Ele. Comunhão, mesa da comunhão. Deus deseja voltar para as nossas mesas. Essa palavra é para nós, essa palavra é para a família, essa palavra é para o marido e para a esposa, essa palavra é para os pais com os filhos. Nós precisamos trazer de novo a mesa da comunhão para dentro dos nossos lares. Irmão, não dá para poder cear num domingo à noite e chegar em casa, a comunhão não está sendo celebrada dentro da nossa casa. Quando o Senhor se entregou na cruz do Calvário, Ele se entrega por você e por sua casa, e a promessa que não vai deixar de ser cumprida para cada um de nós é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa. Mas precisa de ter uma disposição de falar: Senhor, custe o que custar, eu vou continuar te servindo. Quando tiver difícil, eu vou te servir. Quando tiver doença, eu vou te servir. Quando tiver falência, eu vou te servir. Mas também quando tiver saúde, quando tiver celebração, quando tudo que nós olharmos ao nosso redor remeter para uma imagem de vida e festejos e de júbilo,
eu vou continuar te servindo. Nós somos a noiva do Cordeiro, e existem os votos que nós precisamos fazer para o Senhor. Eu te amarei de todo o meu coração, na alegria e na tristeza. Na saúde, a noiva do Cordeiro precisa, irmãos, renovar os votos com o Senhor para poder celebrar a comunhão. Na alegria e na tristeza, na dor, na bonança, quando estiver faltando dinheiro, quando tiver muito dinheiro, eu vou ser fiel, eu celebro contigo uma aliança. Nós precisamos de ter coragem de fazer os votos nupciais com Jesus Cristo noivo. Sabe por quê? Porque Ele também fez os votos para nós. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Eu te amarei quando você estiver triste, eu te amarei quando você estiver alegre, eu continuarei te amando quando você pecar, porque ainda que você seja infiel, eu permanecerei fiel para sempre. Quando a sua vide não florescer, eu estarei contigo. Quando a sua vide florescer e der muitos frutos, eu também estarei contigo. Existem os votos do noivo, e você não pode se esquecer que Ele te chamou para comunhão. Pastor, Ele me chamou para comunhão domingo à noite, quarta à noite, quinta, não. Ele te chamou para comunhão de uma vez por todas. Quando você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, e essa eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, com o pastor Luiz. Ele fala, o Espírito Santo, Ele não faz uma mudança de Kombi. Primeiro Ele traz o sofá, volta lá, e agora Ele traz a samambaia, volta lá, agora traz a geladeira, volta lá e traz o fogão. Não, quando você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vem de uma vez por todas, e Ele retorna para o lugar onde sempre Ele desejou estar, o lugar da comunhão. É por isso que quando Adão peca, quando Adão desobedece, é mais ou menos, deixa eu tentar ilustrar. O Senhor estabelece um ambiente de glória para a comunhão, uma mesa posta contínua 24 horas por dia. E o que é um ambiente de glória? Ambiente de glória é quando você pode ver o Senhor face a face, e você não é destruído, não é consumido pelo poder da sua glória. O Senhor estabelece no Éden um ambiente de glória, de comunhão, uma mesa espiritual todos os dias. Adão desobedece, e agora, simbolicamente, é como se Adão está aqui, a presença do Senhor com ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aqueles que o criaram. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas quando ele desobedece, é como se o Espírito Santo, é como se o Espírito de Deus, ele sai da presença. Agora está ali Adão, que poderia desfrutar da comunhão, da presença. Ele precisa de ser retirado desse lugar. Mas o Senhor cumpre com os votos dele. E é por isso que a palavra, ela é eterna e atemporal. Ela não está presa no tempo. Na eternidade ela anda lá para o início, se é que nós podemos chamar de início. Ela avança no futuro, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por meio dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. E Deus te amando e desejando celebrar comunhão com você, Ele providencia Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E agora o homem está ali, sem a presença do Espírito Santo. O Senhor tinha que fazer uma obra. Na antiga aliança o Espírito vinha, capacitava e voltava para o Senhor. Mas quando Jesus Cristo morre, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, e eu agora tenho acesso ao Santo dos Santos, e muito mais para mim poder entrar, para dizer assim com o Espírito Santo: agora você pode descer definitivamente. E quando ele fala, está consumado, o homem estava ali sem o Espírito,
O homem estava ali sem a possibilidade, condenado à morte, mas quando ele diz, está consumado, o Espírito Santo volta. Ele volta de novo para a presença. Ele volta de novo para estar junto com você. Eis que estou convosco todos os dias. Aquele que me ama, eu e o Pai o amaremos, viremos até Ele e nele faremos morada. Eu quero ser. Qual que é o tom? Isso. Senhor amado, bem assim, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero um vaso novo. Segura aqui só um minutinho. Sabe de uma coisa? Não é uma tarefa fácil, irmão. Não é uma tarefa fácil você se assentar à mesa para servir o seu inimigo. Mas o salmista diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Irmãos, precisa de coragem. Precisa de ter coragem de se humilhar, de falar assim, E aí sabe o que está acontecendo? É o oleiro vindo pôr nas mãos em você, vindo colocando as mãos em você e falando assim, o céu se abre e fala assim, sorria, eu estou te quebrando. Só que ele não te descarta. Ele tem poder para pegar aquele caquinho ali.
eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Nesse novo momento, nessa nova aliança, você vai ser chamado e confrontado e desafiado a andar numa nova dimensão. Há um texto de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, eu quero finalizar com esse texto. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. A partir do versículo. É um texto. São 17 versículos, 10 versículos. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. A Bíblia diz assim, meu irmão: justificados sois pela fé, tendo paz com Deus. Eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade, avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Irmão, não perca a comunhão, mesmo que a promessa ainda não tenha sido cumprida. Não perca a comunhão, mesmo que a promessa ainda não tenha sido cumprida. Eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Versículo 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, mas ele vai ser cheio do Espírito Santo já no ventre. Ele vai ser cheio do Espírito Santo no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Agora deixa eu te dizer, se você quer andar no Espírito e no poder, no Espírito e na força de Elias, primeiro nós temos que reorganizar o altar. Primeiro nós temos que colocar em ordem as pedras do altar, para depois nós podermos clamar, para que depois o Senhor possa responder com fogo, porque essa é a promessa para esse novo tempo, para os filhos que nós estamos gerando. Eles irão no Espírito e na força de Elias. Agora a pergunta é: com que Espírito e com que força que Elias se movia? No Espírito Santo de Deus. E essa é a condição, que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele irá na força e no Espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Ei, não é à toa que está falando o coração dos pais aos filhos, primeiro, e depois dos filhos aos pais, porque nós precisamos entender, tais como pais espirituais ou pais biológicos, que o nosso coração precisa de estar convertido aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso?
Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e trazer-te esta boa nova. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Zacarias estava ali diante de um anjo, de um enviado do Senhor, que assistia diante de Deus. Mas a carne, a alma de Zacarias, talvez ainda no seu interior, interrogava: Senhor, eu estou velho. E o Senhor estava falando: Zacarias, o seu filho vai ser aquele que vai ser conhecido como a voz que clama no deserto. Agora, porque você não depositou em mim, você fica mudo, mas o seu filho vai ser a voz que clama no deserto. Sabe por quê, querido? Porque na comunhão de pai e filho, às vezes precisa de ter um sacrifício do pai, para que o filho chegue no lugar que o Senhor estabeleceu. O Senhor está te chamando a voltar para a comunhão. E nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu queria pedir os nossos diáconos, os 4, viessem aqui. Enquanto nós entoamos esse cântico, você está convidado a participar. Mas a sua mente precisa de entender que o Senhor está te chamando de volta para a comunhão. Vem, Vanderlei. Vem, Vanderlei. A pastora Luciana vai auxiliar. Amém? Vamos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Nós queremos consagrar, porque é um suco de uva. Mas entenda algo, isso aqui é a representação profética do sangue de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé todo mundo, já que alguns ficaram. Pastor, o que é um ato profético? O que é uma representação profética? É algo que eu faço no campo natural e que toma lugar nas regiões celestiais, no reino do Espírito. Pastor, eu estou tomando suco e comendo um pedaço de pão, mas profeticamente você está participando do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, nós consagramos a Ti esse suco e esse pão, porque essa é a Tua palavra, que tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Aleluia. Mas ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois de examinar, ele vai dizer: e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe de uma coisa? Essa é uma hora, irmão, que você não pode. Se você conhece alguém que tem uma falha, você não pode olhar agora para o seu irmão, porque se não estando correto, se é que algum de nós pode dizer que está, nós nos tornamos incorretos. Essa é a hora que o Senhor está dizendo: examine-se a você, não examine o seu irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O
problema é que às vezes a gente não examina a gente olha para o outro e fala, mas não é possível, ele vai participar da ceia. Mas a Bíblia está mandando, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E sabe, querido, a mesa não é a mesa dos aprovados, é a mesa dos perdoados. Aleluia. E há perdão para você nessa noite, há perdão para mim, há perdão para todos nós nessa noite. Há perdão e há poder no sangue de Jesus. Enquanto nós entoamos esse cântico, você vai ser ministrado, os irmãos vão passar distribuindo. Examine-se a você e depois coma do pão. Você está convidado a participar da mesa, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Alguém ainda não recebeu? Alguém que ainda não tem recebido? Aí, amém, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Celebre o nome do Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
Você está com o suco na mão. E o suco representa o sangue. Mas sabe de uma coisa? O sangue só cumpre aquilo para o qual ele foi designado, se ele correr pelo corpo. Então, pelo menos com essa pessoa que está do seu lado, permita que o sangue corra no corpo. Faça ele circular, diga: eu tenho comunhão com você. Tenho comunhão com você, Eliseu. Aleluia. 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 Faça o sangue circular. Faça o sangue circular. Porque ele passa pelo cabeça para depois circular no corpo. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Que o sangue possa circular e alcançar cada um dos nossos. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és, grandioso és tu. Sim, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, juntos como um só corpo, a noiva do Senhor, comamos do pão e bebamos do cálice, Aleluia. para a glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. No nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor, agora você vai levantar o seu cálice para o alto. E vai dizer: o cálice está vazio, a comunhão foi restabelecida. Aleluia. O Senhor nos chamou de novo para a mesa da comunhão. O Senhor restaurou a comunhão. E esse é o sangue que nos livra de todo pecado. Esse é o sangue que restaura a comunhão. Esse é o sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Esse é o sangue de Jesus Cristo que garante a vitória. Esse é o sangue do Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que nos limpa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. No nome do Senhor Jesus, celebre o nome do Senhor. Diga: Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nada mais satisfaz minha alma. Porque nada satisfaz a nossa alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus. Só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus. Só Jesus, só Jesus, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti.
Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais Existe uma proposta satisfaz minha alma. da celebração da ceia, da mesa da comunhão, que é te propor a voltar a alimentar do alimento correto, do pão da vida, do pão vivo que desceu do céu. Sabe, irmão, às vezes na vida a gente entra numa dieta porque percebe que está se alimentando de coisa errada, e nós nos privamos de algumas coisas para podermos nos submeter a um alimento correto. E sabe, talvez hoje seja o dia que você precisa de sair daqui com a convicção que um alimento correto foi apresentado. Não se prive do correto. Prive-se daquilo que não gera vida em você. Uma dieta, a interrupção de uma alimentação, ela só é estabelecida se eu estou me alimentando de coisa errada. A ceia, ela precisa nos remeter para que exista um alimento correto todos os dias, para mim e para você. Alimente-se da coisa certa. Tem uma bandeja do Senhor para você todos os dias. Levanta sua mão assim. Antes de você ir embora, se você está pensando em comer um sanduíche, comer um cachorro quente, não, você vai passar aqui na nossa cantina, aqui do lado. É só para delivery, não pode consumir aqui, tá, querido? Não pode aqui, tá aqui o tropeirão. Aleluia. Já compra arroz, tropeiro com arroz, 12, somente tropeiro 15. Já compra os 2, já leva para casa, faz aquela janta para a família e já estabeleça uma nova mesa de comunhão para começar essa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que está nos visitando, não vai embora não, vem aqui, eu quero te dar um cotovelo assim, já que a gente não pode abraçar, tá? Não vai embora não. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Vá para viver a melhor semana da sua vida, a semana de maior comunhão com seus filhos, com a sua esposa. Pare um pouco, vai almoçar com sua esposa, pega ela de surpresa lá no trabalho e leva ela para almoçar no restaurante. Amanhã, se der, querido, evita de fazer comida, pede a comida. Então, em nome de Jesus, estabeleça uma nova mesa de comunhão a partir da sua casa. Deus te abençoe. Vai em paz.